Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O percurso das leituras do tempo do Advento é um pouco diferente daquilo que acontece ao longo do ano. Nós, nas leituras durante a semana, em grande parte, por exemplo, no tempo comum, nós lemos de modo semi-contínuo um livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, na primeira leitura. E lemos de modo semi-contínuo um evangelho, um depois do outro, começando de Mateus, depois de Marcos, depois Lucas. Com isso, nós não temos uma ligação temática entre dois textos que são lidos de modo paralelo. Na primeira parte do Advento, nós vamos ter sempre uma leitura do profeta Isaías, que vai dar o tema da liturgia. E depois nós vamos ouvir no Evangelho a realização desse tema na pessoa de Jesus. Vamos percorrer durante o Advento páginas belíssimas que alimentaram a esperança do povo de Israel para a chegada do Messias. E então o Advento nos chama a percorrer essa estrada do Antigo Testamento, mas também termos o outro pulmão do Advento, porque o Advento nos prepara para o evento já acontecido e sempre novo da encarnação do Filho de Deus e do seu nascimento, o Natal, mas também é uma grande esperança da segunda vinda do Filho de Deus. Hoje nós temos a antífona de entrada que diz assim: ó nações, escutai a palavra do Senhor, levai a boa nova até os confins da terra, não tenhais medo, eis que chega o nosso Salvador. As leituras de hoje nos chamam a atenção para a lógica de Deus, que é muito diferente da lógica humana. A lógica de Deus, ela prioriza aquilo que aos olhos do mundo não vale nada, para mostrar que é a sua ação e que vai mostrar que da onde a humanidade não espera nada e julga já antes de conhecer, Deus vai mostrar a sua força, o seu amor e a sua graça. Na primeira leitura de hoje, sempre nessa primeira parte do profeta Isaías, o povo de Israel está vivendo um momento de grande calamidade, já não tem mais esperanças. E agora então Deus vai falar assim: naquele dia o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Para aquele pequeno resto de Israel, os sobreviventes, aqueles que ficaram ali fiéis ao Senhor, que não se deixou seduzir pelos assírios, que andaram contra a lógica do mundo, enquanto grande parte do povo de Israel ouvia o que diziam os assírios e ia abandonando o seu Deus. Um pequeno grupo, os pobres de Javé, permaneceu fiel, e vai a este grupo o Senhor se dirigir e dizer: este será o povo do Senhor, terá esplendor. Então os que foram deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos. Quando o Senhor tiver lavado todas as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, quando o Senhor purificar o seu povo, e será proteção para toda a sua glória, uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Assim age o nosso Deus. E veja que isso já desde o início do Advento, esse tempo de alegria e de surpresa, nos prepara para a grande surpresa, realização dessa promessa. Deus que se faz uma criança, uma frágil criança em Belém para nos salvar. Assim, nós rezamos a nossa alegria, o nosso júbilo diante desta lógica humanamente lógica de Deus que se apresenta na primeira leitura. E vamos assim rezar: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali estão os pobres de Javé, o resto de Israel, os sobreviventes. Jerusalém, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, que quer dizer cidade da paz, cidade bem edificada num conjunto harmonioso.
para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, que a paz habite dentro dos teus muros. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Na aclamação ao Evangelho de hoje, ó vinde libertar-nos, Senhor e nosso Deus, mostrai a vossa face e nós seremos salvos. É este o apelo que vai sempre se repetir no tempo de advento. Maranata, vinde, vem Senhor Jesus. Nós, como eu lhes dizia que a primeira leitura do profeta Isaías estabelece o tema e nos alerta, estejamos preparados para a surpresa do modo de agir de Deus. Então hoje no Evangelho nós vemos este gesto surpreendente de Jesus em relação a este oficial romano. Ele se aproxima e vai dizer: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Ora, um oficial que se aproxima de Jesus para interceder, não pelo seu filho ou pela sua filha, por um parente, mas pelo seu empregado. Este empregado era um judeu, o oficial um romano. E aí Jesus vai dizer imediatamente: vou curá-lo. Mas este homem vai dizer aquela frase que nós repetimos na missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. E vai se prolongar para dizer assim que ele acredita na força da palavra de Jesus, que se ele vai e diz a um subalterno vai, vem e ele vem, que Jesus tem a força de, sem ir na sua casa, debelar o sofrimento do seu empregado. Mas por que esse homem quer poupar Jesus de ir na casa dele? Porque um judeu não podia entrar na casa de um pagão. Jesus cometeria um ato impuro e ele quer poupar Jesus disso. Jesus não tem problema quanto a isso, porque no Evangelho, em muitos momentos ele faz coisas assim, como entrar na casa de Zaqueu, de Levi, como tocar leproso, curar no dia de sábado. Tudo coisas proibidas pela religião de Israel, e ele o faz porque ele mesmo vai dizer o motivo, porque a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Jesus então vai dizer: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Qual é a fé deste homem? Por que Jesus elogia? Porque as pessoas que eram consideradas com poder de cura na época de Jesus, elas eram chamadas para curar fazendo-se presente do lado da pessoa que precisava ser curada. Este homem está num grau mais elevado, porque ele acredita na força da palavra de Deus que pode transformar. E então ele professa, por primeira vez, alguém vai dizer assim no Evangelho de Mateus para Jesus, a fé na força da palavra de Jesus. E na verdade é a palavra de Deus, no caso a palavra de Jesus, que é viva e eficaz, que tem força de transformar, que não volta a Deus sem produzir frutos. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Este anúncio de uma universalidade de salvação está presente na primeira leitura e no salmo de hoje. O tempo de advento nos chama a atenção para o fato que este Deus que está para chegar é a realização determinante da surpresa de Deus, do modo de agir de Deus que, como vimos na primeira leitura, não corresponde a uma lógica humana, mas que desde o seu nascimento vai sempre reafirmar que é o Salvador que veio para todos, não somente para a casa de Israel. Na oração de hoje, nós assim rezamos: Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho, que ele ao chegar nos encontre vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.